Pessoal, antes de irmos para o vídeo, eu queria deixar aqui alguns recadinhos para vocês. Todos os materiais, produtos, ferramentas e instrumentos que aparecerem aqui nesse vídeo, o link para a compra deles estão na descrição. Então, depois que acabar o vídeo, dá um pulinho lá, confere a descrição. Caso você interesse, em comprar alguma ferramenta, instrumento, alguma coisa que aparecer aqui, é só ir lá que todos os links vão estar lá na descrição, ok? Eu também gostaria muito que você desse o seu gostei, compartilhasse esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, e também, se você gostar e desejar, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Eu conto com vocês. Nesse vídeo nós vamos ter um bônus adicional. Se você ficar até o fim, eu vou te mostrar alguns testes bem bacana que dá para fazer com essa ferramenta, com esse instrumento que eu vou mostrar aqui hoje, no seu carro. Então, fica até o final, assista até o final, para você aprender a como testar alguns componentes, dispositivos e partes do seu carro, tá bom? Então, bora pro vídeo. Outro dia, eu estava em casa trabalhando tranquilo, testando uma fonte usando o meu multímetro como eu sempre faço. E de repente, eu comecei a pensar, e se esse multímetro estragar? Seria bom ter um multímetro reserva. Pode ser até mesmo um multímetro mais simples, para quebrar um galho, para fazer alguns serviços mais simples, que dê para testar algumas coisas no carro. Então eu tive uma ideia. Coloquei a cabeça para funcionar e fui correndo pesquisar na internet um multímetro bom, barato e que caiba no bolso. Então eu fiquei pesquisando em vários sites onde vende esse tipo de instrumento. A princípio eu estava em busca de um multímetro, mas acabei chegando à conclusão que um alicate amperímetro seria melhor e mais completo para aquilo que eu precisava. Então eu acabei achando um modelo no site do AliExpress, o modelo da marca Aneng, modelo ST180, e eu achei o preço dele bem atrativo. Ele tem muitas funções, é bem portátil, dá para carregar no bolso, e eu fiquei realmente impressionado pelas informações que eu vi lá no site, de tudo aquilo que ele faz, que ele mede, pelo preço que ele custa. Então eu cliquei em comprar e, como um passe de mágica, ele chegou para mim. Então bora testar esse multímetro alicate amperímetro e ver se ele realmente atende às minhas necessidades. Bom pessoal, essa aqui é a caixinha do multímetro amperímetro Aneng, ou Aneng, eu não sei como se pronuncia da forma correta. É uma caixinha com a qualidade bem boa, bem resistente, bem reforçada. Vamos abrir aqui para ver o que nós temos aqui dentro. Bom, nós temos aqui o alicate amperímetro. Bom, ele está aqui. Olha, acabamento bem legal, bem bacana. Vou girar aqui o botão rotativo. Olha, bem bom. Gostei. A princípio, dando uma primeira olhada assim, gostei do acabamento, bem levinho. Cabe na palma da mão. Vou colocar aqui para vocês verem o tamanho dele. Bem portátil. É um multímetro de bolso. Bem legal. Temos aqui também as pontas de prova. Vamos tirar aqui para dar uma olhada nelas. Olha, elas parecem ser feitas de um material emborrachado. Aqui está falando que elas suportam 1000 volts, 10 amperes. Vem com umas proteções aqui nas pontas, ó, bem interessante. Porque você pode colocar aqui, se você for carregar no bolso ou numa mochila, ela não furar seu bolso, não furar a mochila, né? Vamos ver a outra ponta aqui, onde você encaixa no multímetro. Temos aqui também umas proteções, umas tampinhas. Esses aqui são os encaixes onde você encaixa ali no alicate amperímetro. Olha, são pontas de prova bem ok. Assim, pelo preço, é bem condizente com o preço do produto, mas não são pontas de prova, coisas de outro mundo, não. São pontas de prova ok, de acordo com o preço do produto, né? Não parecem ser ruins, mas também não são as melhores do mundo, não. E vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui dentro. Bom, tem alguns manuais aqui, vamos lá. Bom, manual em espanhol, manual aparentemente em italiano. Olha, veio bastante manual aqui. Eles gastaram com papel, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 manuais. Me parece que nenhum veio em português. Temos aqui em chinês ou coreano. Parece que em... não sei que língua que é essa. Temos aqui em inglês. Temos em chinês, provavelmente. Espanhol. Italiano. Bom, não sei. Veio em várias línguas aqui, mas não veio em português. Então fica de olho aí no vídeo para você aprender como é que mexe nele de forma fácil, simples e rápida. Bom, então vamos conhecer aqui o nosso multímetro amperímetro. Ele é o modelo ST180, é o modelo mais simples dessa marca. Eles têm outros modelos mais avançados, né? Aqui, ó, está escrito que ele suporta uma leitura aqui na função de alicate amperímetro de 400 ampere máximo e 600 volts, ok? Olha, ele é um alicate amperímetro, multímetro bem portátil, é o que eu precisava mesmo. Eu estava querendo multímetro com função de alicate amperímetro mais simples para fazer alguns serviços de elétrica mais rápidos, para carregar comigo, né, no carro, quando precisar, para poder medir alguma coisa de forma mais rápida, mais fácil. Só para ter uma noção, esse aqui é meu multímetro que eu utilizo no meu dia a dia, no meu trabalho. Para a gente ter uma noção aqui de tamanho, né, eu vou colocar aqui para você comparar. Então ele é bem mais portátil, ó. Bem mais fininho, bem mais leve também, bem interessante, achei bem interessante. Ele não vem com baterias, né? Deixa eu abrir aqui. Então aqui é onde a gente encaixa as pilhas, são duas pilhas aparentemente 3A. Eu vou pegar ali e colocar as pilhas aqui para a gente poder começar a fazer os testes nele. Pilhas em mãos, realmente são pilhas 3A que utiliza nele, ou o pessoal às vezes chama essa pilha aqui de pilha palito, né? Então vamos encaixar as pilhas aqui, lembrando de colocar sempre na polaridade correta. Vamos colocar a tampinha aqui e vamos ligar. Bom, esse aqui é o displayzinho dele, um display de fácil leitura, tamanho adequado. Então aqui, nessa função, nós medimos a corrente alternada. Então nós utilizamos aqui a parte de alicate amperímetro dele. Esse multímetro alicate amperímetro, ele não mede corrente contínua, tá? Mas no meu dia a dia, o tipo de medição que eu menos faço é corrente contínua. Geralmente eu uso para poder testar componentes, uso para poder medir corrente alternada, tensão alternada. Então, dificilmente eu utilizo a medição de corrente contínua. Então, ele vai me atender na maioria dos casos do meu dia a dia, né? Aqui nós temos a medição de frequência, e aí nós já vamos precisar das pontas de prova para poder medir. Nessa função aqui, nós conseguimos medir resistência, capacitância, diodo e continuidade. Nós temos que apertar a tecla aqui de seleção, que ela vai mudando aqui. Então, quando a chave está nessa posição aqui, eu vou selecionando as funções através desse botão escrito Cell aqui. Então vamos apertar aqui para ver o que acontece. Ó. Nós estamos agora medindo resistência, ok? E ele mede de forma automática, ou seja, você não seleciona uma escala, né? Ele já acha a escala automaticamente para você. Então apertando aqui, ele muda para medição de diodo. Apertando novamente, ele muda para a função de continuidade. E apertando novamente, ele vai para a função de medição de capacitância. Bem interessante. Girando aqui a nossa chavinha, nós vamos para a função de medição de tensão contínua. Então nós também vamos precisar aqui das nossas pontas de prova para poder fazer essa medição. Aqui nós medimos a tensão alternada. Aqui ele tem a função NCV, que é a função de detectar energia elétrica por proximidade. Então, quando eu estou com essa função ativada, quando eu aproximar aqui a ponta do meu alicate amperímetro em algum lugar que tem energia elétrica, uma tomada ou algum equipamento que esteja ligado, ele vai me informar que ali tem energia elétrica. Bom, vamos começar fazendo um teste aqui básico com a medição de corrente alternada dele aqui. Então já está selecionado aqui, eu estou com essa lâmpada ligada aqui, vamos medir aqui a corrente. Como é que eu faço para fazer essa medição? Eu abro aqui, né, a minha ponta e coloco aqui na fase, e aí a gente consegue observar aqui, ó, a corrente elétrica que está circulando aqui, cerca de 400 miliamperes, né, ou 0,4 amperes. Lembrando que esse aqui só mede corrente alternada. Depois nós vamos medir umas cargas maiores, talvez um chuveiro, para a gente poder ter noção das cargas que a gente tem aí na nossa casa, né? É muito importante a gente medir a corrente, né? Para a gente poder
dimensionar adequadamente, né, a corrente máxima suportada pelas tomadas, pela a fiação que tem na nossa casa, né? Então, bem interessante. A outra função que nós temos aqui é a medição da frequência. Então, aqui está selecionado já para poder medir frequência, né? E nós temos que medir aqui 60 Hz, que é a frequência fornecida aqui na minha região, né? A gente tem que usar as pontas de prova, então nós já temos aqui a frequência de 60 Hz sendo medida ali. Uma coisa que eu achei diferente é que quando você mede aqui a frequência, o valor ele fica aqui. Ele não apaga, ele não volta para o zero. Não sei se isso é uma característica de funcionamento, mas toda vez que a gente tira a ponta de prova aqui, ó, ele fica mostrando ali o valor da frequência. Eu peguei alguns componentes eletrônicos ali, e aí nós vamos testar agora essa função aqui, que é a função de medição de resistência, capacitância, diodo e continuidade, ok? Então vamos começar medindo aqui alguns resistores. Esse resistor aqui ele tem 470 ohms, vamos medir ele aqui para ver, 471 ohms. Vamos mudar aqui agora para medir diodo, vamos medir esse diodo aqui na polarização direta. Então, ponta preta no cátodo do diodo e a ponta vermelha no anodo. Uma queda de 0,5 diodo de silício, aproximadamente esse valor mesmo para esse diodo aqui. Nós também conseguimos medir transistores, né? Esse transistor aqui é um BC327, é um transistor PNP, então, para a gente poder testar aqui entre base e coletor, ou base e emissor, eu coloco aqui a minha ponta preta no pino central dele, e a ponta vermelha no outro pino. Vamos ajeitar aqui para poder fazer essa medição. 0,7, funcionando perfeito. Até agora está saindo bem. Peguei esse pedaço de fio ali e vamos medir a continuidade para ver se está funcionando certinho. Funcionando perfeito. Agora vamos medir a capacitância. Vamos medir aqui agora um capacitor de 1000 microfarads. Vamos ver ali a medida que vai aparecer. 0,946 microfarads, né? Aproximadamente 1000 microfarads. A gente tem uma tolerância aí do capacitor, né? Também do instrumento, mas medição ok também, certinho. Interessante essa função aqui dele para medição de componentes eletrônicos, né? Agora nós vamos testar a função de medição de tensão contínua aqui do nosso multímetro. Bom, a escala dele também é automática. Eu tô com uma fonte de tensão aqui, então eu coloco aqui a minha ponta de prova preta no comum, ou no referencial negativo, ou referencial de terra, e coloco aqui a minha ponta vermelha na tensão. Então, estou medindo aqui agora 5 volts, tá ok, certinho. Vamos medir agora aqui 12 volts, também, ok, certinho, medindo corretamente. Vamos fazer um teste aqui também nessa pilha aqui. Eu quero saber se essa pilha aqui ela tá boa, né? Aqui ela vem escrito qual é a tensão que tem que ter nela. Essa pilha aqui é uma pilha de 1,5 volts. Nós temos aí cerca de 1,6 volts. Então essa pilha aqui ela está boa. Agora nós vamos testar a função de medição de tensão alternada. Vamos selecionar aqui, tensão alternada selecionada, e eu vou medir aqui na entrada dessa minha fonte, né? A alimentação aqui na minha região, ela é 127, então aproximadamente 117 volts aí de tensão alternada, medição correta, ok. Agora nós vamos testar a função NCV, que é aquela função que detecta se há presença de energia elétrica sem contato físico, né, com a tomada. Vamos medir aqui, vamos encostar ela aqui, ó, aqui ele já identificou que tem energia elétrica. Interessante, né? Para você fazer um teste rápido para ver se tem tensão ali naquele ponto, né? Nós temos também aqui algumas funções extras. Uma delas é a função de hold. Como que funciona essa função? Quando eu aperto o botão aqui, ele trava aqui o valor, então eu posso tirar minhas pontas de prova do lugar de medição, que o valor ele vai continuar sendo mostrado aqui, ele vai ficar travado aqui no display. Se eu apertar aqui de novo, ele libera, né, para você fazer uma nova medição. Além disso, se eu apertar e segurar aqui esse botão, ele acende a luz do display. Então, se estiver à noite, no lugar escuro, né, isso aqui ajuda bastante. Apertei e segurei, ele apaga a luz do display. Nós também temos aqui esse botão, onde eu posso selecionar aqui, segurando ele, o acendimento aqui dessa lanterninha
para ajudar nas medições se você estiver no lugar escuro. Segurei aqui o botão de seleção novamente, a lanterninha ela apaga. Além disso, nós também temos esse botão aqui de range. Apesar dele ser um multímetro que tem escala automática, eu posso vir aqui e selecionar através da tecla range uma escala manual. Então aqui ele vai mudando aqui a escala de acordo com o que você vai apertando aqui, ele vai mudando as casas decimais. Essa é aquela parte que eu prometi para vocês, para quem ficasse até o final, eu mostraria alguns componentes que nós podemos medir aqui com esse multímetro alicate amperímetro. Vamos começar aqui pelo fusível, né? Nós conseguimos medir aqui a continuidade para saber se esse fusível ele está bom, ele não está aberto. Então a gente seleciona aqui a escala de continuidade e aí a gente mede aqui, observando que ele tem continuidade, ou seja, ele não está aberto. Outro item muito utilizado também, principalmente nas chaves dos carros, é a bateria CR2032. É uma bateria de 3 volts, então eu posso medir aqui a tensão dela e checar se ela está carregada, se ela está funcionando, se ela está em boas condições. Nós colocamos aqui na escala de tensão contínua, colocamos aqui a ponta vermelha no positivo e a ponta preta no negativo. Temos ali uma tensão de 3 volts. Que é a tensão da bateria. Agora, se a bateria estiver ruim, quando a gente coloca aqui o nosso multímetro, nós observamos que tem apenas 0,5 volts. Isso não é suficiente para poder alimentar a chave do carro e essa bateria provavelmente aqui não funcionaria. Outro componente que a gente pode testar são aquelas lâmpadas que normalmente são utilizadas na luz de placa, na iluminação interna do carro. Então, a gente coloca aqui na escala de resistência, né? E aí nós pegamos a nossa ponta de prova e colocamos aqui nos terminais da lâmpada. Vamos ver aqui a medida que nós vamos ter. Nós temos que ter uma medida de uma resistência ali mostrando no multímetro. Então cerca de 3,8 ohms. Então essa lâmpada está boa, ela não está aberta, né, e nem em curto. Outro componente que nós podemos testar também é a bobina do carro. Nós também colocamos aqui na escala de medição de resistência da bobina, né, ver se ele não está aberto ou com a resistência muito alterada. Aqui nós temos cerca de 1 ohms, está correto. E podemos medir aqui também o secundário. Para isso eu encaixo aqui a minha ponta de prova no contato que tem aqui dentro da bobina e coloco aqui em um dos terminais aqui do primário dela. Deixa eu encostar aqui, 6,2 kΩ, né? Então o secundário também dessa bobina está ok. Agora vamos lá para o carro fazer mais umas medidas lá que dá para a gente poder fazer com esse multímetro aqui. Bom, uma das coisas que a gente pode medir aqui no carro com esse multímetro é a bateria aqui do carro. Para isso nós vamos colocar aqui na escala de tensão contínua e vamos medir aqui os polos da bateria, né? Aqui o positivo, ponta vermelha aqui no positivo e ponta preta aqui no negativo. Nós temos 12,68 volts. Essa bateria aparentemente está boa. Nós também podemos medir o sistema de partida e avaliar se ele está ok e também medir o alternador. Vamos fazer isso agora. Bom, eu deixei aqui o meu multímetro conectado aqui na bateria e vamos dar uma partida para a gente poder ver como que vai ser essa partida e como que está o alternador desse carro. Bom, aqui nós observamos que a tensão ela aumentou, ela foi para cerca aí de 14,6 volts. Isso mostra que o nosso alternador ele está carregando a bateria. Com a função MCV, a gente também consegue ver se está chegando alimentação aqui na bobina. Ele nos avisa ali que está chegando alimentação na bobina, sem contato físico ali, só com a proximidade aqui. Interessante, né? Bom, pessoal, vamos para nossas considerações finais. O que eu achei aqui desse alicate amperímetro com função multímetro Aneng ou Aneng ST180? Olha, para quem está começando e precisa de um instrumento com um bom custo-benefício, ele é bem interessante. Ele tem muitas funções aqui que são bastante úteis no dia a dia, de quem trabalha com eletricidade ou com eletrônica. Ele quebra um bom galho. Outro ponto positivo dele é que ele é bem portátil, bem pequenininho, né? Cabe no bolso. Para andar com ele no carro eu acho uma maravilha, dá para fazer muitos testes, muito diagnóstico no carro com esse instrumento aqui. Então ele quebra bastante o galho. Talvez o que eu sinto falta nele aqui é a medição de corrente contínua. Em alguma situação poderia precisar, principalmente na função alicate amperímetro.
talvez para medir uma corrente do alternador ou algo desse tipo, seria bastante útil. Mas eu sei que existem versões mais avançadas dessa marca aqui que tem essa função. Esse aqui que é bem mais simples mesmo, é um instrumento voltado mais para o custo-benefício, né? Então, para o dia a dia do eletricista, até mesmo do reparador automotivo na parte elétrica, isso aqui quebra um galhão. Para você que é entusiasta, não quer investir num instrumento que seja muito caro, é muito bom, muito bacana. Para manutenção residencial também, né? Para medição de corrente, tensão, enfim. Eu achei o produto bacana, tá aprovado, eu recomendo. Mas existem produtos melhores. É bom estudar, ver caso a caso, ver a aplicação que você precisa, estudar a questão de valores. Eu paguei R$ 78 já com imposto incluso, então nessa média de valor, realmente ele cumpre o que promete, né? É um instrumento bem justo. Vamos ver a durabilidade, quanto tempo ele vai durar. Pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, nos grupos e se inscreva no canal para ficar por dentro aqui dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Fui!